Bom, bom dia, meu nome é Rafael, sou enfermeiro de formação, sanitarista e gestor em saúde, e vou falar um pouquinho sobre a ampliação do cuidado na unidade de saúde Dr. Antônio Pereira Tiradentes. A organizar essa apresentação foi dividido em 6 eixos para facilitar e ficar visualmente inteligível para todo mundo. O primeiro eixo é a apresentação da unidade, com alguns dados, ficha do CNES, estrutura física e algumas outras questões. Atenção no primeiro contato, integralidade, longitudinalidade, coordenação do cuidado e avanços. Bom, aqui na ficha do CNES, eu já queria trazer uma observação bem significativa, que é a questão do horário de funcionamento da unidade, que atualmente, a partir de agosto, isso que ocorreu, ela funciona na modalidade de 75 horas. A primeira unidade em Campo Grande a funcionar com essa carga horária. Então, ela funciona de segunda a sexta, de 7 às 22 horas. Tá? Aqui só para situar vocês, a unidade de Tiradentes fica na Avenida José Nogueira Vieira, no bairro do Tiradentes. Atualmente a gente tem 8 equipes de saúde da família, 6 equipes de saúde bucal, além de ter equipe multiprofissional, profissionais do NASF e 2 clínicas médicas que atendem pela USF. Tá? É bom frisar, para quem não conhece a estrutura física da unidade, que é uma unidade que tem no mesmo prédio anexado a ela, tanto a USF quanto o CRS, que é um Centro Regional de Saúde. Tá? Aqui à direita vocês podem ver o território de Tiradentes. Tá? Então, desde lá de baixo, do vermelho, até aquela parte lá em cima, laranja, é composta pelas equipes de saúde da família. Aquela área mais clara, mais transparente lá em cima, ela é a chamada área de influência, que é uma área de descoberta de saúde da família, que é atendida por essas 2 profissionais clínicas médicas que eu citei anteriormente. Tá? Bom, só para daqui que tem muita informação, mas eu vou passar rapidamente para vocês, só para vocês entenderem o RH da unidade. Como eu falei anteriormente, a gente tem 8 equipes da saúde da família e 6 de saúde bucal. Estamos com profissionais do NASF agora, 41 agentes comunitários de saúde, corpo administrativo, 13 médicos. Quando eu falo em 13 médicos, já estou incluindo os preceptores, as 2 clínicas e os residentes. 9 técnicos de enfermagem, 12 enfermeiros, já incluídos os preceptores e residentes, 6 dentistas, 4 auxiliares de saúde bucal, uma psicóloga, que é a que está compondo o NASF, depois a gente tem previsão de expansão desse NASF, 3 profissionais de educação física, né, o preceptor e os 2 residentes multi, 3 farmacêuticas, que é uma farmacêutica preceptora e 2 farmacêuticas residentes, uma fisioterapeuta preceptora e o gerente da unidade, tá? O Ângelo. Então, com o objetivo de instrumentalizar esses profissionais, a gente fez uma reorganização das salas já existentes na USF. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Assim que começou essa expansão, a implantação do programa de residência em Tiradentes, o primeiro nó que a gente teve foi a questão da oferta de consultórios para todas as equipes. Então, no comecinho, a gente tinha, para vocês terem ideia, 8 equipes de saúde da família, 2 clínicas médicas. Lá no começo, a gente tinha ainda outros profissionais especialistas, e para essas equipes de residência, 4 consultórios. Então, foi um grande nó no início para a gente. Então, aqui embaixo, como é que ficou essa divisão depois dessa reorganização de consultórios e salas também. Então, atualmente, a gente está com 8 consultórios de equipe, então a gente consegue que todas as equipes tenham um consultório para fazer essa organização de agenda, para conseguir um enfermeiro e o médico da equipe fazer agenda padrão e conseguir oferecer todos os turnos adequados, tanto de atendimento individual quanto de visita domiciliar, revezando esse consultório. Um consultório de serviço social, um consultório para equipe multi, para residência multi, que aí é lá, nesse consultório acontecem as consultas farmacêuticas, fisioterapia e os profissionais de educação física. Temos também uma sala da preceptoria médica e uma sala da preceptoria multiprofissional, que são espaços que os preceptores usam para discutir casos com os residentes, para fazer pequenas reuniões. Um consultório para atendimento dessas 2 clínicas médicas que atendem essa denominada área de influência, né, que é uma área de descoberta de saúde da família, que essa população tem como referência a USF Tiradentes. Uma sala da gerência, atualmente a gerência está unificada, tá? Era uma gerência dupla, então uma gerência pelo USF e uma gerência pelo CRS. Atualmente essa gerência foi unificada,
coisa de uns 2 meses para cá, na figura do Ângelo, tá? A gente tem uma sala da odontologia, e eu não coloquei aqui, mas a gente tem um auditório na unidade. Quando eu falo em instrumentalizar esses profissionais, além da reorganização das salas, você ter um local para você conseguir atender um paciente adequadamente e minimamente um computador que você consiga abrir o prontuário eletrônico e consiga dar celeridade a esse atendimento, se eu somar todos esses espaços que eu citei anteriormente, com outros, como os guichês da porta de entrada, a farmácia, foram instalados 41 computadores novos na USF Tiradentes. Tá? Bom, e aqui, como eu falei na questão do atenção no primeiro contato, falando de ampliação de acesso, tudo bem que a figura da direita já não é uma figura atual, que foi utilizada pelo Capital News para falar sobre essa ampliação do horário de Tiradentes. E então a mídia já está colocando isso para a população, da ampliação do horário de atendimento da USF. Tá? Bom, aqui, com relação à integralidade, eu trouxe alguns registros, os dois à esquerda, inclusive a parte de baixo do escrito, foi o que os próprios profissionais escreveram no próprio WhatsApp. Então, eu quis manter essa fala para vocês entenderem. No primeiro à esquerda foi a questão das residentes, da preceptora Aline lá no fundo, tá a Maria Eugênia, a Laís, o Marco, aí, que são os residentes, de estar inseridos nessa realização dos testes rápidos no asilo, que é uma instituição que tem no nosso território, e posteriormente precisava fazer esse registro. No meio, independente da questão do frio, de chuva, do sol, do tempo úmido ou seco, a equipe multiprofissional fazendo atendimento domiciliar. Nessa foto a gente tem a residente de enfermagem, residente de assistente social, a preceptora de serviço social, preceptora de fisioterapia e a residente de farmácia. E à direita, nós temos o atendimento médico e o atendimento da residente de enfermagem, também no ambiente domiciliar do paciente, tá? O residente médico Felipe e a residente de enfermagem Maria Eugênia. Trazendo um pouquinho da questão da longitudinalidade, para a gente pensar no atendimento longitudinal desse paciente, a gente precisa ter algum acompanhamento de todos os pacientes, das linhas de cuidado, de entender se o paciente é georreferenciado para a nossa unidade ou não. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dentre várias planilhas que as unidades possuem ou sistemas para fazer esse monitoramento. À esquerda, em cima, é onde ser atendido. Isso já foi falado na última apresentação, na semana passada, como uma tecnologia que não é só para quem é da unidade, mas para qualquer pessoa que acesse o computador, consegue ver qual a unidade de referência desse paciente. Tá? Deixa eu só fechar aqui uma... Pronto. Então, qualquer paciente hoje consegue ver onde ele é adscrito. À direita, eu trouxe, quando iniciou essa questão do georreferenciamento, as próprias equipes, para facilitar o próprio monitoramento dos pacientes e a localização deles enquanto qual equipe de referência, isso foi feito pela equipe da residência, o georreferenciamento das equipes e microáreas. Vocês podem observar que no campo da figura da direita, no lado esquerdo, tem o número das equipes, qual é a equipe flamboyante, que é pertencente ao Pedro Igor, que é o cirurgião dentista, enfim. A gente conseguia descrever o paciente que chegava à porta de entrada à própria equipe. Tá? Mais abaixo à esquerda são as planilhas de monitoramento dos casos de Covid. E à direita é o Google Earth, que é o georreferenciamento pelo Google Earth, ou seja, todo paciente todo endereço que vai para onde ser atendido, ele passa por um sistema, que é um KML, que é um KMZ, do Google Earth. Então, a gente utiliza também para ter uma precisão maior, para a gente conseguir colocar, às vezes, em 3D, para conversar com o paciente, para ver onde é que ele mora, para ver se ele é adscrito à nossa unidade ou não. Antigamente, a gente tinha muitos pacientes vindo de outras unidades, do MAP, Carlota, Arnaldo, Cristo. Hoje a população começa a entender um pouco essa questão do georreferenciamento e da necessidade de ser adscrita a uma unidade, pensando nessa questão da longitudinalidade do cuidado e na coordenação dele mesmo. Bom, aqui eu trouxe algumas figuras só para vocês entenderem essa questão da diferença da porta de entrada. Em cima, a gente tinha a entrada do CRS, tá? que era a entrada principal da unidade, e abaixo a entrada da USF.
Então, era um prédio único, com 2 portas de entrada, com 2 processos de trabalho diferentes, com 2 quinéis, com 2 tudo, tá? Mas era principalmente 2 portas de entrada e as unidades, os processos de trabalho não se cruzavam em momento algum. Hoje, com essa unificação, a gente unificou a porta de entrada, tá? Então, lá na placa que está no visual, é Unidade de Saúde Tiradentes, não é mais CRS Tiradentes, como estava CRS Doutor Antônio Pereira. A gente tem uma porta de entrada única, uma unidade com uma ambiência pensada, com uma unidade climatizada dentro dos consultórios, com uma unidade pintada que o paciente consegue chegar e ser bem acolhido visualmente. No canto inferior esquerdo e no canto inferior direito, eu quis colocar essas 2 imagens, que para mim é bem significativo, que quando a gente começa a mexer na unidade, e isso eu queria aproveitar e parabenizar o Ângelo na figura da gerência, começa a mexer com o brilho dos profissionais, começa a pensar numa unidade mais harmoniosa, com uma ambiência adequada, os próprios profissionais se sentem como vontade de ajudar, com vontade de participar. Então, esse jardim de inverno, que é uma figura da esquerda inferior, da direita inferior, foi uma ajuda do do responsável técnico médico do CRS em fazer esse ambiente. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? E essa que é a ideia que a gente tenta passar para todos os profissionais. A porta de entrada agora está com essa unificação. Na figura da esquerda superior, são os 8 guichês, referente às 8 equipes de saúde da família. Na figura da esquerda inferior, lá ao fundo, a gente vê um balcão laranja, que é o atendimento do CRS. Ou seja, a gente unificou as portas de entrada, a gente unificou a forma, para onde o paciente vai entrar, a forma de acolher o paciente, a informação ser única, numa entrada única, porém, obviamente, com 2 processos de trabalho diferentes. Isso aí é inegável que o CRS tem um processo de trabalho e a USF tem outro, mas que pode conviver e trabalhar junto harmoniosamente e todo mundo entrelaçar os processos de trabalho. Na figura do meio são as cadeiras, né, as longarinas que vão até o fundo lá, naquela porta do fundo é a odontologia. Na direita superior, eu cortei ela para não aparecer todos os profissionais que estão aparecendo aí, para não aparecer nenhum paciente, nem ter questão de direito de imagem, enfim. Então, são profissionais administrativos, tem agente comunitário, tem equipe técnica ali que faz o acolhimento, primeira abordagem ao paciente, sendo que também é feita uma abordagem mais na porta de entrada pelos agentes comunitários, para ordenar esse acesso do paciente. Na figura da direita, abaixo, você já pode observar que do lado esquerdo tem uma pontinha do balcão, que é o atendimento do CRS, e as longarinas azuis, que aí já dali para frente é o atendimento do CRS e para a direita é o atendimento da USF. Aqui eu quis trazer o exemplo do almoxarifado, que foi uma outra questão que a gente unificou também, que o almoxarifado da USF era o almoxarifado do CRS era outro. Aí já está até mais organizado, tem até a Joyce, preceptora de enfermagem, ajudou a gente a organizar esse almoxarifado inicialmente. Essa figura está até bem bonita, porque antes era bem mais complicado, era um ambiente difícil de limpeza e tudo. E atualmente a gente tem um almoxarifado unificado do CRS e da USF, a gente tem um controle de estoque, a gente sabe atualmente o que tem e o que não tem nas prateleiras, o que pode vir a faltar daqui a 1 semana ou daqui a 2 semanas. Então a gente tem esse controle de estoque bem monitorado, bem de perto, com controle de validade, com ficha de prateleira, com controle através de planilha de Google Drive, enfim, para a gente organizar esse atendimento e não faltar material para os profissionais. Com relação à coordenação do cuidado, eu trouxe um gráfico aqui que dá para falar várias coisas dentro dele. Eu trouxe uma análise dos encaminhamentos realizados pelo USF Tiradentes ao CISREG, quando comparados ao número de atendimentos realizados por profissionais solicitantes, tá? Do CISREG. Então, a primeira curva superior em vermelho é a curva do número de atendimentos de todos os profissionais solicitantes na USF. Aí, quando eu falo em solicitante, é quem tem senha de solicitante, enfermeiro, médico, dentista. Então, a gente vê, no decorrer do tempo,
Ali em janeiro e fevereiro vai ter um viés, tá? Que vai estar em 1940%, 240%, porque a gente não tinha implantação do ASUS ainda, então vai ter um viés. Mas quando a gente vai vendo no decorrer da curva do tempo, ela vai aumentando exponencialmente, chegando a 2.089 atendimentos em agosto, e uma taxa de encaminhamento, percentual de encaminhamento de 6%, onde a gente espera que até 20% estaria dentro da resolutividade da APS. Então, a gente consegue ser bem resolutivo, a gente aumentou o número de atendimentos, mesmo em período pandêmico, mesmo em restrição de acesso, mesmo em pacientes tendo maior receio de procurar a unidade de saúde. Então, a gente consegue ofertar esse atendimento à população e exponencialmente aumentando, e mesmo assim conter o número de encaminhamento e sendo resolutivo na atenção primária. E aí, como uma das coisas algumas questões que eu não posso deixar de falar para ter tido esse sucesso com relação à resolutividade, é a descentralização da regulação do CISREG. Então, atualmente, nós temos 4 reguladores médicos pela USF. Nós temos residentes e preceptores que são solicitantes do CISREG, obviamente respeitando as suas categorias profissionais e o que tange os protocolos do CISREG. A organização das agendas dos profissionais com relação a visitas domiciliares, a ter 8 consultórios para as 8 equipes, também foi um fator preponderante para esse aumento do número de consultas ofertadas. A oportunização e oferta do atendimento, ou seja, o paciente chegou hoje na unidade, ele já tem um tempo sem atendimento, oportunizar o atendimento para ele naquele momento. Os treinamentos e capacitações da equipe, eu gostaria de citar a equipe das preceptoras de enfermagem, que são super parceiras com relação a prover treinamento para a equipe de técnicos de enfermagem, para os agentes comunitários. Acho que é super importante essa educação permanente. E a gente vê em números, a gente vai ver depois alguns gráficos que tem só de subida, só de melhoria do acesso, melhoria do atendimento. Inegavelmente, as sessões clínicas do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. É inegável que essas sessões clínicas e a própria inserção dos preceptores e residentes na unidade trouxe uma melhoria do atendimento que já é refletido em números. Eu não preciso nem ficar falando aqui para ver o que isso tem de positivo para a unidade. Se a gente vai vendo decorrer nos gráficos, eu não preciso ficar citando muito aqui. O fortalecimento da equipe com novos profissionais e o senso de pertencimento dos profissionais da unidade. Eu acho que isso é bem preponderante, uma coisa que eu prezo muito, que o Ângelo, o gerente, preza muito também, é você pisar na unidade e ter o senso de pertencimento, aquilo ali fazer parte de você e você lutar para que haja uma melhora no atendimento à nossa população. Como atenção no primeiro contato, aqui eu trouxe a questão do resgate das reuniões periódicas com o Conselho Local de Saúde, super importante. Por que eu trouxe isso na questão da atenção no primeiro contato? É notório, assim, é muito claro para a gente que está na ponta, na APS, que tem uma dificuldade de entendimento da rede de atenção à saúde, dos próprios profissionais que estão dentro da rede e principalmente dos pulverizadores da informação, que são os conselheiros locais de saúde, esses parceiros que estão no território levando voz ao que a gente faz na unidade. Tá? Então, esse dia, inclusive, foi a eleição da nova votação do Conselho Local de Saúde, que permaneceu a dona Eunice, enfim, super parceira também. Aqui eu trouxe algumas imagens só para sinalizar que é importante o treinamento da equipe técnica e dos agentes comunitários de saúde. Isso aqui são algumas figuras de treinamento dos ACS e a redivisão territorial que foi inevitável fazer por conta da expansão para 8 equipes de saúde da família, mais área de influência. Aqui eu trouxe um dado, que é um relatório de procedimentos individualizados estratificado por equipe. Tá? Então, são as 8 equipes de saúde da família, que a gente vê a curva ascendente do número de procedimentos individualizados, sempre com uma tendência ao crescimento. Janeiro e fevereiro são os meses que a gente não tinha o ESUS na unidade, depois da implantação do ESUS, do início do registro e do início da organização das agendas e do número de consultórios, permeado por essa questão da pandemia, a gente conseguiu fazer com que todas as equipes tivessem uma curva ascendente com relação ao número de procedimentos individualizados realizados.
Agora eu vou falar um pouquinho da produtividade por categoria profissional, só para a gente ter um parâmetro. A questão das consultas médicas. E aí eu trouxe de abril para cá para ter essa questão do ESUS mais fidedigno, tá? Então, a gente saiu de 294 para 1.265 atendimentos mês, tá? Isso entra demanda espontânea e entra consultas agendadas, programadas. Então, a gente teve um aumento de mais de 400% em termos de oferta de consultas, realização de consultas médicas. Na consulta de enfermagem, a gente saiu de 282 para 573. Então, a gente teve uma média de um pouco mais de 100% de aumento. As consultas farmacêuticas, nós tivemos um aumento bem exponencial, onde a gente saiu de 7 em abril para 58. Eu queria parabenizar a Bárbara como preceptora de farmácia, Kelly, a Mônica, eu não posso deixar de falar na Mônica, senão ela puxa minha orelha, que é super importante essa questão das consultas farmacêuticas, tá? Então, a gente está oportunizando, inclusive, quando a gente vai fazer algumas abordagens com a auriculoterapia, a gente aproveitar e oportunizar a consulta farmacêutica para aquele paciente que necessita. À direita, o número de atendimentos das assistentes sociais, são 2 assistentes sociais, mais a preceptora, a Jéssica. Então, a gente sai de um número de 95 para 132 atendimentos registrados nesse último mês de agosto. Que é inevitável eu super elogiar a Odonto, e aí, isso aí, quem estava comigo na ocasião, aqui embaixo está um pouquinho desconfigurado, são 2 fontes, mais 2 vezes, está errado, mas depois eu limpo essa imagem. Mas é inevitável que quando eu vim a conhecer Tiradentes, a Odonto, eu entrei na Odonto 9h30 da manhã, esvaziada, sem paciente. Era difícil a gente ter uns profissionais que ficassem dentro da Odonto. Hoje, a equipe da Odonto teve algumas mudanças de RH, isso aí aconteceu. Só tenho a agradecer ao Rafa, ao Pedro Igor, Deise, a Adriana, a todos os envolvidos, que a gente saiu de 86 e vamos para 738 atendimentos mês, considerando como parâmetro o último mês de agosto. Isso eu estou falando junto com pandemia, junto com necessidade de atendimento de um paciente por vez na cadeira, para respeitar a questão dos protocolos e da evitar a contaminação cruzada dos pacientes. E um super parabéns para a equipe do Odonto. Com relação ao atendimento dos profissionais de educação física, tá? Temos o FAO, o preceptor, o Basileu e o Marco, como os 2 últimos como residente multi. Saímos de 10 atendimentos em abril para 42 agora no último mês. Esses atendimentos estão sendo feitos em consultório, em praças, em locais que dão para oportunizar o atendimento individualizado, a gente está ofertando. Lembrando que aquela questão das atividades coletivas ainda estão mais restritas e mais difíceis de realizar, até por conta de falta de adesão dos pacientes mesmo. Bom, era esse que eu queria trazer como um número para vocês, tá? Queria deixar uma mensagem que eu acho que é uma questão que eu e o Ângelo, enquanto gerente da unidade, queria agradecer ele, que é um super parceiro. A melhor coisa que aconteceu para Tiradentes foi essa questão da unificação da gerência. Queria agradecer todos os parceiros da CESAL, a Dina, o coordenador do projeto, Daniel, todos os supervisores, enfim. E aí queria deixar uma frase que eu acho que é o momento que a gente está vivendo hoje em Tiradentes, que não existe melhor motivação para realizar um bom trabalho do que sentir paixão pelo que se faz. Então, eu acho que quando a gente tem paixão pelo que se faz, a gente tem uma sensibilidade maior, um pertencimento maior com relação a Tiradentes. E aí é inevitável que um problema do paciente passe a ser o nosso problema, um problema de processo de trabalho é nosso, um problema de fluxo é nosso, não é só um problema da unidade, é um problema que pertence a cada um de nós envolvidos nesse processo de trabalho. Assim, eu tenho que respeitar ao máximo o tempo, são 10h27, acho que deu para eu trazer algumas informações de algumas mudanças, óbvio que não deu para colocar tudo, pelo tempo curto, que se deixar eu falo a manhã inteira aqui, mas deu para trazer um pouquinho das mudanças de Tiradentes, o potencial que a unidade está se tornando, e aproveitar para agradecer também, inevitavelmente, não poderia deixar de esquecer os profissionais do CRS, que estão unindo forças com a gente, o processo de trabalho já tem vários unificados, paciente nosso classificado como B para arbovirose,
os fluxos estão se cruzando, enfim, o ambiente está bem mais favorável, o ambiente organizacional da unidade está bem mais favorável para se trabalhar e bem mais feliz. Quanto mais feliz, mais a gente produz e mais a gente atende melhor a nossa população.